E o vídeo de hoje é para todas as pessoas intensas. Ser intenso é um problema? A minha intensidade, ela tem causado os problemas que tem aqui na minha vida? Eu tenho que ser uma pessoa menos intensa? Pessoas intensas, elas estão em todos os lugares. Elas são mães, elas são pais, elas são adolescentes, elas são crianças, elas são idosos, enfim. A inspiração é justamente dessa obra do autor Ian de Albuquerque, por essa obra maravilhosa que, através de uma linguagem que toca o nosso coração, nos faz refletir sobre assuntos muito pertinentes. Então, o vídeo de hoje é para a gente justamente falar sobre essa ideia, para falarmos da nossa intensidade. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Supera-te a Ti Mesmo. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. Faz muito tempo que a gente não se encontra, né? O nosso último vídeo aí já tem, acho que um mês. E muita coisa aconteceu, engraçado, né? Que até o último vídeo foi sobre mudanças e muitas mudanças ocorreram. E para que eu conseguisse me adaptar a toda essa situação, foi necessário um tempo. E tá tudo bem. Mas é aquela ideia, né? Sem pressa, mas também sem pausa. A gente precisa ter perseverança. E não seria diferente aqui com este canal, com vocês, enfim. E o vídeo de hoje, antes de falarmos do título dele, das inspirações, de onde é que ele vem, ele vai carregar, ele vai ser o início, melhor dizendo, de vídeos diferentes aqui no canal. Como assim? A gente estava acostumado com aquela ideia de que semanalmente eu postava um vídeo comentando alguma coisa lindo com vocês, alguma frase, algum trecho de um livro, e eu percebi que vocês gostaram bastante disso. Só que justamente por conta dessa nova rotina, dessa nova situação, eu precisei me adaptar. E então, o que eu pensei? Vídeos um pouco mais longos, em que eu me dedico aí uma vez no mês com vocês, eu me comprometo a gente estar postando esse vídeo. E esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais comprido. Se vocês observarem na própria descrição, eu coloquei várias partes que nós estaremos aqui comentando. E a ideia seria justamente isso, para que a gente não abrisse mão do canal, dessas discussões. Eu então optei por, ao invés de estar fazendo, né, toda semana algum vídeo, eu faço um vídeo por mês, mas um vídeo mais longo, um vídeo mais dedicado. Não que os outros não fossem dedicados, perdão, mas eu digo assim, mais compridos, né? Que então, dedicados assim, não, então hoje eu vou separar o dia para então fazer o vídeo do mês do canal. E o vídeo de hoje é para todas as pessoas intensas. Você se considera uma pessoa intensa? Já vem justamente esse ponto. E da onde é que eu tirei esse título, qual a inspiração desse título e por que de falar desse assunto, enfim. A inspiração é justamente dessa obra do autor Ian de Albuquerque, cujo título é igual do nosso vídeo, né? Foi justamente, o título do nosso vídeo foi justamente influenciado pelo título dessa obra, deste livro maravilhoso, para todas as pessoas intensas. Esse livro aqui, eu já conheci ele, já tinha alguns anos, e ele apareceu para mim justamente numa época em que eu me questionava sobre ser intenso é um problema? A minha intensidade, ela tem causado os problemas que tem aqui na minha vida? Eu tenho que ser uma pessoa menos intensa? E esse livro então chegou até mim, e eu li, ele abriu os meus olhos para um outro mundo, ele me mudou como ser humano. E recentemente ele veio novamente e eu então pensei, por que não então alinhar essa ideia, né, de fazer vídeos mais longos, então comentando obras e aqui deixando o que eu entendi, né, e serve também como estímulo, né, que através desse vídeo você também sinta-se curioso em comprar esse livro e lê-lo, porque olha, realmente eu recomendo bastante a leitura desse livro, principalmente para você que quer exercitar, né, momentos de introspecção, de olhar para si mesmo. Esse livro aqui ajuda bastante a fazer várias dessas reflexões. Então aqui, o objetivo desse vídeo é o quê? Eu tirei algumas frases do autor, mesclei com algumas ideias e eu vou apresentar então aqui para vocês, para que a gente tire um momento desse vídeo para a gente falar sobre intensidade. E uma coisa muito interessante é que pessoas intensas, elas estão em todos os lugares.
Elas são mães, elas são pais, elas são adolescentes, elas são crianças, elas são idosos, enfim. Muitas das vezes quando a gente fala sobre essa ideia da intensidade, está muito ligado com aquela ideia da paixão, daquela ideia do amor, né, a procura de alguém, mas talvez você possa ser uma pessoa casada que já tenha seu relacionamento e ainda seja intensa. Então, o vídeo de hoje é para a gente justamente falar sobre essa ideia, para falarmos da nossa intensidade, que é algo que eu tenho percebido muito, que nas redes sociais, nas músicas, enfim, as pessoas têm meio que não se permitido ser intensas e julgado as pessoas que são intensas, fazendo que talvez elas se diminuam. Então eu gostaria de a gente conversar sobre esse assunto e é justamente para todas as pessoas intensas que eu dedico esse livro. E eu deixo aqui o meu agradecimento ao Ian de Albuquerque por essa obra maravilhosa que através de uma linguagem que toca o nosso coração, nos faz refletir sobre assuntos muito pertinentes. Vamos lá então? E aí, quando você pega esse livro, logo no início dele, o autor já coloca assim: um dia alguém vai sumir da sua vida só porque você é intenso demais, ou porque você é simplesmente amor demais. E algumas pessoas têm medo do amor. Nossa, só por isso daí, né? Algumas pessoas têm medo do amor. Interessante isso. Esses dias eu estava justamente comentando com uma amiga minha sobre essa ideia de que a intensidade ela assusta pessoas que não estão acostumadas com essa expressão, com esse volume de informações, de expressões, de palavras. E dependendo da situação, a pessoa pode se sentir com medo e fugir. E para nós, pessoas intensas, isso pode ser triste se a gente não souber aceitar e lidar com essa situação. E aí, logo no início da obra, e um detalhe, pessoal, não vou aqui comentar com vocês todas as páginas desse livro, muito pelo contrário. A ideia aqui foi o quê? Eu justamente selecionar, né, pequenos trechos que eu achei interessante, que me tocaram, que podem te tocar, podem também não te tocar. E quando você lê esse livro, se você for ler, né, pode ser que você identifique outros trechos, e é sobre isso. Então, a ideia aqui é a gente justamente utilizar dessa obra como um meio, um caminho para falarmos de assuntos pertinentes. Então, vamos lá. E aí, logo no início da obra, o autor faz uma coisa muito interessante, que é dedicar uma espécie de uma carta para todas as pessoas intensas. E eu vou ler ela com vocês na íntegra para a gente comentar um pouquinho. Ele diz assim: para todas as pessoas intensas, sabe qual é a minha maior força e ao mesmo tempo a minha maior fraqueza? Ser intenso. Ser intenso te faz querer viver ao máximo os momentos. E às vezes você não entende que são só instantes. Ser intenso te faz importar demais. Não que se importar seja ruim, mas às vezes eu me importo tanto, me importo mais do que devia, e isso acaba comigo. Ser intenso é ser forte, e ao mesmo tempo perder as forças, porque uma vez ou outra as expectativas extrapolam os limites. E por mais que eu tente dizer para mim mesmo, está tudo bem, a tempestade vai passar, às vezes eu quem sou a tempestade. Ser intenso é ser profundo demais, imenso demais, vivo demais. E hoje em dia as pessoas têm um medo danado disso. Ser intenso é sentir o gosto, o cheiro, o toque, a textura da pele de um jeito diferente. O coração é grande demais e às vezes isso dói também. É que ao mesmo tempo que há um espaço de sobra, há muita gente pequena no mundo. Tem uma mania absurda de achar que o outro vai agir da mesma maneira, transparente que eu. Que o outro vai se preocupar comigo do mesmo modo que eu me preocupo. Que o outro vai querer na mesma intensidade que eu quero. E isso é uma droga. Não sei ser pouco. Não sei gostar um pouquinho e guardar para mim o que sinto. Sou intenso, sinto muito e sinto grande. Sinto tanto que sempre acho que o problema está em mim, por sentir demais, quando na verdade as pessoas que não estão prontas para tamanha imensidão. Bom, e ele já começa o livro com essa espécie dessa carta aberta para todas as pessoas intensas. Eu acho tão interessante a maneira como ele coloca da ideia de que a nossa intensidade é a nossa maior força, mas também a nossa maior fraqueza.
Eu acho que com essas palavras é muito interessante que a gente tire um momento para pensar o seguinte: ok, sou intenso. Isso pode me ajudar, isso pode ser a minha força, mas também pode me colocar para baixo. A ideia é como ter então a sabedoria, como desenvolver a sabedoria de lidar com essa intensidade. Se eu sou muito, se eu sinto muito, se eu tenho então todas essas questões, como então lidar com essa intensidade? E aí, talvez a frase mais comum que a gente ouça aí seja buscar o equilíbrio. Tudo bem, mas o que seria buscar esse equilíbrio? E através dessa obra, ele coloca várias reflexões que eu acredito, na minha interpretação, que seja justamente uma excelente forma de acharmos o nosso equilíbrio, mas mesmo assim, no caminho do meio, a gente buscar profundidade e manter a nossa intensidade. Eu penso muito assim, não é deixar de ser intenso, mas ao invés de focarmos na direita ou na esquerda, na polarização, é buscarmos o caminho do meio, entre esses dois extremos, e nesse caminho do meio a gente criar raízes e se aprofundar com a nossa intensidade. Acho que vem algo nesse sentido. Então, vamos dialogar um pouquinho mais sobre isso. E aí, ele vem com uma ideia que eu acho muito interessante, que é o seguinte: pessoas intensas, nas palavras do autor, são aquelas que sabem sentir sem a necessidade alguma de fingir. Ou seja, elas são elas mesmas. Elas querem vir ao mundo e deixar a sua marca da sua identidade. Intensidade é você olhar para a pessoa e ver a sua identidade. É até interessante que as próprias palavras, né, intensidade e identidade, são bem semelhantes entre si. E eu poderia até fazer uma paráfrase dessa frase que seriam aquelas pessoas que sabem sentir sem a necessidade de fugir. Então, muitas das vezes, nós queremos deixar de sermos o que somos para tentar agradar os outros. E, às vezes, a gente foge ou permanece deixando de sentir. Então, a pessoa intensa é aquela pessoa que não, eu vou ser fiel à minha identidade. E a partir desse momento, então, ela escolhe ser ela mesma e viver. E aí vem aquela questão. Dentre várias coisas que a gente pode falar sobre a questão da intensidade, um defeito muito grande que nós temos é de buscarmos culpados. E ao longo dessa obra, ele faz umas reflexões tão interessantes da seguinte ideia: e se a gente, ao invés de procurarmos culpados, passássemos a procurar lições? Porque se a gente culpa o outro, ou culpa a si, ou culpa o mundo, a culpa é o caminho mais fácil para a gente resolver um problema. É cômodo, né? Você transfere a responsabilidade e aí não resolve nada, porque eu culpei o outro, ou estou culpando a mim. Tá, e isso resolve no quê? Isso dá força aonde? E ele faz uma reflexão interessante na seguinte ideia: ao invés de a gente procurar culpados, por que a gente não passa então com os nossos acontecimentos a procurar lições? E aí a gente tem que entender o seguinte: a gente tem uma mania muito feia de querer simplificar coisas que são complexas. O nosso corpo é complexo. Uma semente, para ela dar o formato de uma planta, é um processo complexo. E o ser humano tem essa mania, né? Acho que talvez seja um reflexo do nosso comodismo, de querer simplificar coisas que são complexas. Então, o acontecimento foi complexo, o seu sentimento é complexo, a sua vida é complexa. E isso requer tempo. E muitas das vezes a gente, quer as coisas para ontem e não tem tempo de pensar, de conhecer, de aceitar, de superar. Então, a primeira coisa aqui, para a gente começar essa ideia para todas as pessoas intensas, primeiro ponto: vamos parar de procurar culpados e vamos, primeiramente, procurar lições. Acreditar que a vida tem algo a nos ensinar, que nada acontece por acaso. E que se isso, então, veio para me ensinar algo, o que veio para me ensinar? E aí, nas palavras do autor, algumas frases bem interessantes. Ele coloca assim: você não precisa se arrepender por ter sido você. Saiba ser sutil para enxergar os detalhes bons e tenha maturidade para lidar com o fim, ainda que ele te desestabilize. Todas as relações, até as mais rasas e essas que acontecem, mas acabam como se nunca tivesse acontecido, nos ensinam alguma coisa. Olha que interessante isso. É da gente não pensar, as relações mais importantes foram aquelas que duraram anos. Não. Talvez aquela que durou um dia, que durou algumas horas, seja tão importante quanto aquela de anos.
O que isso quer dizer? É não subestimar as questões por uma questão exclusivamente de tempo, mas é de saber extrair a lição delas. E de saber que tudo tem um início, meio e fim. E aceitar essa ideia. Muitas das vezes, quando a gente nada contra a correnteza natural da vida, isso causa dor e sofrimento. O que eu quero dizer com isso? Os fins, eles existem. E a gente, às vezes, se relacionar ou buscar um relacionamento que não tenha fim, e quando o fim vem, o que é natural que aconteça, isso nos causa muito dor, porque a gente não aceita algo conforme não era aquilo que a gente esperava que fosse, né? E aí ele coloca, transforme a dor em aprendizado. Olha que bonito isso é humano. Quando a gente para pensar sobre isso, eu acho que isso fortalece. Uma pessoa intensa, nós temos que utilizar da nossa intensidade para transformar toda dor em aprendizado. Dói, machuca, mas nós devemos pensar, essa dor é um alerta. E o que ela veio para me ensinar? A partir do momento que a gente transforma isso, que a gente sai dessa situação de dor e vem para o aprendizado, eu acredito que isso nos torna mais fortes. De novo, né? A gente entra lá naquela ideia, nada na vida acontece por acaso. Então, é muito interessante pensarmos sobre essa ideia, né? E quando ele diz assim, saiba ser sutil para enxergar os detalhes bons. Então, muitas das vezes a gente está ali tão focado naquela situação, ou talvez nem tanto, e a gente não para pensar o quão bom aquela situação é. Que a vida realmente é feita de momentos, e aqueles momentos não vão voltar mais. A gente tem que aprender a estar presente no presente. Que além de ser um presente, ser uma dádiva, nós temos que buscar estarmos ali, né? Então, requer bastante situação, bastante reflexão. Então, primeiro ponto, antes de procurarmos culpados, eu fui culpado porque o outro me deixou. Eu fui culpado, ou o outro é culpado. Busque lições, aprenda com elas e siga mais firme e forte. Além disso, ele coloca uma questão muito interessante. Diferenciar o que precisamos daquilo que queremos. Gente, isso aqui é sensacional. Diferenciar o que precisamos daquilo que queremos. Ou seja, muitas das vezes aquilo que nós queremos talvez não seja o que a gente precise. E a gente precisa tirar um tempo para pensar o que eu realmente preciso. Qual é a minha real necessidade? Porque quando a gente para pensar sobre aquela ideia de desejo, aquilo que a gente quer, vocês já observaram que desejos, aquilo que a gente quer, muda constantemente? Hoje você gosta de um estilo musical, você gosta de uma roupa, você gosta de uma comida, que não são os mesmos do que há 5 anos atrás. E não vão ser os mesmos daqui a 10, 5 anos, daqui talvez a 1 ano. Ou seja, os nossos desejos, os nossos quereres estão ali mudando constantemente. E as nossas necessidades? E aquilo que nós realmente precisamos, será que eles realmente mudam nessa velocidade? E aí é por isso que nós devemos pensar nessa ideia. O que nós realmente precisamos? Aí a gente para e pensa, como seres humanos nós precisamos amar, sermos gentis, sermos honestos, desenvolver valores, desenvolver virtudes, né? E é nesse momento que a hora que a gente para e pensa, mas eu não gosto disso. Então a gente precisa diferenciar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente deseja, daquilo que a gente precisa. E muitas das vezes, aquilo que nós gostamos, talvez a gente não precise daquilo. E mais triste ainda, aquilo que a gente precisa, talvez a gente não goste. Quer ver um exemplo? Nós precisamos evoluir e sermos pessoas melhores. Porque o que terá valido a vida se eu sair dela igual eu entrei? Então eu preciso evoluir, eu preciso sair daqui pelo menos um pouquinho melhor. Vocês não concordam? Só que para evoluir eu preciso aprender com a dor. Que a gente acabou de discutir. E aí para isso eu vou ter que parar de culpar. Nossa, mas eu gosto tanto de culpar as pessoas. Tá vendo? Então é algo bastante complexo. E o autor tem uma frase no livro que eu achei muito interessante, que ele coloca assim: o tempo passa e a gente se transforma. Olha que interessante isso. Realmente o tempo vai passando, os nossos desejos vão mudando. Mas será que realmente as nossas reais necessidades mudam? E a gente tem que entender que os nossos desejos, aquilo que a gente gosta, podem atrapalhar as nossas necessidades. Então, é interessante pensarmos sobre isso. Pensarmos sobre aquilo que nós realmente precisamos. Fica aí também essa reflexão. Bom, continuando, tem uma questão no livro, para todas as pessoas intensas, que é o seguinte: a gente, por ser intenso, a gente sente muito. E é muito comum, no momento da dor,
a gente ouve a seguinte ideia: ah, dói, mas passa. E o autor colocou uma frase que eu achei muito interessante, que vai ser o título aqui dessa nossa reflexão de agora. Dizer que dói, mas passa, é como dizer a água é molhada. Ou seja, não resolve nada. Tipo, realmente dói, mas como resolver isso? Porque, ok, dói, mas passa. Mas quando que ela passa? Como que faz ela passar? Porque, convenhamos, ninguém gosta de sentir dor. Mas aí tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o término da dor é o aprendizado. Nós terminamos com a dor quando nós realmente aprendemos aquilo que ela veio nos ensinar. Então, quando nós encaramos a dor como sendo algo que venha nos ensinar, a superação dessa dor, ela vem mediante ao aprendizado. De entendermos que nós fizemos o melhor que nós podíamos com aquilo que nós tínhamos e os outros fizeram o melhor que eles tinham com aquilo que eles tinham. Era uma capacidade deles e a nossa, e é isso. E aceitar essa situação dói muito, porque muitas das vezes nós queríamos que o outro tivesse feito o que nós fizemos, ou nós queríamos ter agido de uma maneira diferente, falado de uma maneira diferente, e aí vem aquela bola de neve de uma situação que, primeiro, a gente não consegue mudar. E aceitar essa situação dói. Por quê? Porque nós queremos ter controle de tudo. E, infelizmente, ou felizmente, né? Eu acredito no felizmente, que a vida é muito mais sábia que nós, ela conhece muito mais a gente que nós, a gente não consegue controlar o outro, a gente só consegue controlar a nós mesmos. E é nessa sabedoria da vida que a gente tem que aprender a lidar com ela. Porque tem coisas, a vida tem leis que a gente não consegue mudar. E a gente então tem que aprender a trabalhar com elas. Então, esse é um ponto bem interessante. Aí vem aquela questão, que quando a gente tiver essa dor, ao longo dessa obra, o autor várias vezes nos fala de algo bem interessante, que é a importância de nós expressarmos esses sentimentos. Seja através da arte, seja através da terapia, seja através de conversa com os amigos, seja de correr, enfim, é de não negá-los, mas é de trazê-los à tona, de expressar, seja chorando. Enfim, a gente precisa lidar com esse sentimento, a gente precisa primeiro falar: nossa, eu tô triste, nossa, eu tô chateado, nossa, isso aqui me machucou. E trabalhar a partir desse ponto, porque, de novo, eu adoro essa frase: ninguém se tornará iluminado negando o seu lado de sombra. Então é importante que a gente saiba lidar com essa situação. E aí, o autor faz uma reflexão que eu achei tão interessante, que ele diz assim: a gente corre tanto atrás dos outros, por que não correr atrás de nós mesmos? A gente se esforça tanto, às vezes, para ter o reconhecimento do outro, para ter a aceitação do outro, para ser amado pelo outro. Por que a gente não pega essa energia, essa intensidade que a gente foca no outro e volta ela para nós mesmos? E foque na gente. Ah, então quer dizer que a gente não tem que focar no outro. Não, não é isso. Mas de entender que há momentos que a gente precisa cuidar da gente, que a gente precisa cuidar dos nossos sentimentos, que a gente precisa oferecer para nós aquilo que nós oferecemos para os outros. E muitas das vezes tem uma frase também que eu acho sensacional, que é: você já parou para pensar que você esteja carente daquilo que você fornece para os outros? Então, é ter esse autocuidado, é ter esse zelo. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E aí, nas palavras do autor, laços não precisam se transformar em correntes. Cara, isso aqui é sensacional. Quando a gente pensa sobre relacionamentos, quando a gente pensa na relação com as outras pessoas, é muito importante que a gente pare e pense: o outro é o outro, ele tem seu espaço, ele tem sua individualidade, ele merece respeito. Eu sou eu tenho meu espaço, eu tenho minha individualidade e eu mereço o meu respeito. Os relacionamentos, eles devem ser feitos por conexões e não por correntes, não devem se sentir presos, não devem diminuir, não devem impedir, eles devem expandir, acrescentar, melhorar. Quando isso não acontece, é porque não são relacionamentos de verdade, são prisões. E essa frase é sensacional, né? Laços não precisam se transformar em correntes. Então, quando a gente vira e fala assim: dói, mas passa, entenda, essa dor ela só vai passar quando você aprender. E quando a gente não aprende, ela fica lá. E aí você lembra, e ela vai lembrando, ela vai lembrando. Então não evite, expresse ela, trate ela, cuide dela. De novo, a mesma energia que você gasta tentando ter a atenção dos outros, gaste para si. É difícil aceitar, dói, mas vale muito a pena. E aí vem uma questão bem interessante. Relacionamentos descartáveis.
Pessoal, vocês já viram quanto que hoje nós estamos vivendo relacionamentos descartáveis? De que as outras pessoas são tidas como meios. Ah, eu tenho carência disso. Ah, o fulano pode fazer isso pra mim. Então eu vou lá, me relaciono com o fulano, porque ele vai tampar meu buraco e aí depois eu descarto o fulano. Ou seja, relacionamentos descartáveis são relacionamentos altamente superficiais, porque eu vejo no outro um meio para satisfazer o meu desejo e eu acabo desconsiderando o outro totalmente no sentido de pensar assim: o outro que está se relacionando comigo, ele tem sonhos, ele tem sentimentos, ele tem medos, ele tem inseguranças. Então, o que eu faço com essa outra parte humana do outro? Como que fica essa situação? E muitas das vezes, para nós pessoas intensas, acontece o contrário. A gente se dedica tanto, a gente está ali tanto com as outras pessoas e a gente quer tanta aquela atenção e as outras pessoas só nos querem por perto para massagear o ego delas, para talvez combater um sentimento de carência, de solidão que talvez elas não conseguem ficar sozinhas e aí elas querem ficar conosco para não se sentirem sozinhas. Então existem N situações, mas o ponto principal é: quando nós pensarmos na nossa intensidade, a gente tem que pensar muito sobre essa questão de como que nós temos utilizado ela. Em qual tipo de relacionamento nós temos depositado. Porque se tem uma coisa que intensidade não combina, é com relacionamento superficial. É com relacionamento descartável. Porque a partir do momento em que você coloca muito naquela situação e é algo que vai rasgar, vai acabar, isso causa muita dor. Isso causa muita angústia. Isso pode gerar um sentimento de culpa. Então nós precisamos entender ali aquelas situações, ter o diálogo, ter a construção, ter a compaixão de que quando nós estamos relacionando com alguém, todo relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, seja de pai com filho, seja de namorados, seja de amigos, qualquer relacionamento, relacionar é trazer à tona o amor, a evolução, a promoção, o desenvolvimento de ambas as pessoas que estão ali se relacionando. Então isso é bastante interessante, né? E aí, na fala do autor, é um erro achar que o outro vai mudar por nós. A verdade é que as pessoas mudam sim, mas mudam quando querem mudar. Quantas vezes a gente fica assim: não, o fulano vai mudar, ele vai mudar, e eu tô aqui, ó, tô aqui esperando ele mudar. Entenda, as pessoas mudam, mas elas mudam quando elas querem. E a gente não consegue mudar o outro. A mudança não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. E nós precisamos entender isso, aceitar isso e trabalhar com isso. Em que sentido? Não se permaneça num relacionamento aonde somente você constrói, aonde você vê que o outro te tem como um meio para satisfazer algo, mas não preocupa com seus sonhos, não preocupa com seu sentimento, não preocupa com seu valor. Ou seja, é um relacionamento superficial, descartável, em que a sua parte humana, a sua parte mais valiosa, é totalmente desconsiderada. É nesse momento que a gente tem que parar e pensar e refletir sobre essa situação. Aonde não tiver reciprocidade, aonde não tiver esse carinho, esse ideal unido de buscar a evolução, será que convém permanecer? Fica essa reflexão aí. E é nesse gancho que a gente precisa falar sobre saber diferenciar amor de carência. Porque a partir do momento em que nós sabemos identificar a diferença entre eles, entre o amor e a carência, isso nos ajuda muito. E amar é desenvolver, é produzir bem. Carência é tapar buraco, é egoísta. Você pensa somente em si, o outro como um meio e não como um fim. E nas palavras do autor ele coloca: amor não foi feito para doer, foi feito para curar. Nossa! Albuquerque do céu! Amor não foi feito para doer, foi feito para curar. Isso aqui eu achei sensacional. Muitas das vezes nós temos a ideia de que, tipo assim, que pessoas intensas são pessoas carentes. E entenda, nós precisamos diferenciar isso. Uma pessoa intensa, não necessariamente ela seja carente. Quando que ela não é carente? A gente não é carente quando a gente coloca o outro na nossa vida tendo um porquê. Eu considero o outro, eu vejo o outro, eu sei o que é o outro, eu tento pensar com o outro, eu visualizo aquele outro. Carência é quando você tem outro e não sabe o que o outro é. Ou quais são os seus sentimentos, as suas vontades, seus desejos, você não considera aquela vida ali. Isso é carência.
De novo, é como se o outro fosse algo para tampar algo que te falta. Entende? Então você não pensa nos sonhos daquela pessoa, não pensa nos traumas, não pensa em cuidar daquela pessoa. Então tem uma fala, né, que o autor fala que é: eu até penso quando eu toco nas pessoas, eu não toco as pessoas por qualquer motivo. Olha que interessante isso, de você ter o cuidado, de saber quando tocar, como tocar, aonde tocar. Olha que interessante você ter essa preocupação com o outro, de cuidar do outro. E convenhamos, muitas das pessoas que criticam talvez a intensidade sejam realmente as pessoas carentes. Então, é uma outra reflexão bem pertinente. E aí ele fala assim: mas se fosse amor, eu não me sentiria menor. Nossa, isso aqui é perfeito, eu chego até a arrepiar. Que realmente amor não foi feito para diminuir. Quando é amor verdadeiro, e de novo, não vamos pensar somente no relacionamento afetivo ali, mas de qualquer tipo de amor, o amor de amizade, entre pais, entre amigos, é aquele amor que constrói, é aquele amor que cresce, é aquele amor que eleva, né? E aí ele fala: dependência não é amor, é carência. Nó! Gente, uma das melhores maneiras de você saber diferenciar entre o amor e a carência é isso. A carência, ela gera dependência. Como assim? Nós somos seres individualizados, ponto. Temos os nossos corpos e tudo mais, somos separados. Quando você depende de alguém, os meus sentimentos dependem daquela pessoa, se aquela pessoa foi embora, se aquela pessoa me tratar mal, isso é dependência, você está carente daquilo. De novo, um ponto muito interessante também, que eu li uma frase e que requer bastante reflexão também. Fique com as pessoas não pelo que você sente por elas somente, mas também pelos sentimentos que elas te fazem sentir. Ou seja, pelo aquilo que elas fazem você sentir. Então, de novo, não fique com as pessoas só pelo que você sente por elas, mas analise os sentimentos que elas trazem em você, que elas causam em você. Já repararam que muitas vezes a gente está com a pessoa que a gente tem um sentimento muito grande por ela e ela não dá a mínima pra gente? Ela não nos causa nenhum sentimento. Nós temos muito sentimento, muita afetividade por ela, mas ela não tem a preocupação nenhuma de fazer algo conosco. Isso é uma carência. Eu tenho a necessidade de ter aquela pessoa ali, mas eu vejo que não há nenhum relacionamento ali no sentido real da palavra, não tem evolução, não tem prosperidade. Então, quando nós pensarmos sobre esse assunto, pensemos também nessa ideia de o que eu sinto pelo outro, mas o que o outro também me faz sentir. É bem interessante essa reflexão. E aí a gente entra então na ideia de reciprocidade. Olha como que as coisas vão se encaminhando. E nas falas do autor, ele diz: pensei que gostar de você pra caramba te faria gostar de mim na mesma intensidade. E foi aí que desandou tudo. Olha que interessante. A gente não pode deixar de ser o que nós somos, deixar de ser aquilo que nós queremos ser, mediante o que o outro vai fazer com isso. E nós, intensos, temos muito desse problema porque eu não vou ser intenso demais porque faz as pessoas fugirem. Eu não vou ser intenso demais porque as outras pessoas vão me chamar de carente. Eu não vou... Além de carente, hoje um termo muito comum que a gente ouve é vai ser muito emocionado. E nós devemos fazer, sabe o quê? Sou emocionado, sim. Sou intenso, sim. E acredito na vida. Acredito em pessoas intensas. Eu acredito em príncipes e em princesas. Que cabe ao ser humano dar luz a algo que está só na imaginação. É possível, sim. Porque a gente fantasia. Mas é possível que isso se torne realidade através de um ser humano íntegro, justo, bom, gentil, amoroso. Então nós devemos parar e pensar o quê? Não é porque o outro me entregou X que eu vou deixar de entregar o meu A. Entendem? Porque, observem, a gente não consegue controlar o outro. A gente discutiu isso anteriormente. Então se eu não consigo controlar o outro, e isso é um fator que eu não sei como que ele vai me entregar, como que eu vou querer depender daquilo que vem de mim do outro? Porque para e pensa, se isso aqui, que é o outro, eu não consigo controlar, e pode ser que tem dia que tem sol, tem chuva, se vier sol eu vou entregar isso, se vier chuva eu entrego aquilo, a gente teria uma variabilidade dos nossos sentimentos, da nossa identidade. O que seria então nosso?
O que a gente realmente seria? Seria essa variação? Então, quando o autor fala, pensei que gostar de você pra caramba te faria gostar de mim na mesma intensidade, é um sentimento que a gente tem muito, de tipo assim, não, se eu gostar do outro, o outro também vai gostar de mim. Não, não vai. Isso não é garantia de segurança. É aquela ideia, eu vou fazer o bem, porque fazendo o bem eu vou receber o bem. Não, não funciona. Não é assim. Você tem que fazer o bem pelo valor que o bem tem. Você tem que amar pelo valor que o amor tem. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que é intensa, uma pessoa que é amor, uma pessoa que é... ela já tem um valor intrínseco de ser assim. Se as pessoas enxergam isso ou não, o problema tá ali, naquela situação. E mais do que isso, também, que agora me veio um start. Corrijo aqui. Não é que o problema esteja... Lembra da transferência da culpa? Não. Pensando agora nas próprias palavras do autor. Quer saber de uma coisa? Não existem culpados. Não tem problema. Não. É entender o quê? Você é intenso. O outro não enxergou, tudo certo. Se você acredita na vida, acredita que tudo caminha para o melhor, então é porque não era para ser aquela pessoa. Não era para ser daquela situação. Mas aquela pessoa veio para te ensinar isso. Para te mostrar isso. Então é muito importante. Enfim, então voltando sobre essa ideia de reciprocidade, a gente tem que entender que o recíproco, ele é natural e não forçado. Eu vou gostar de uma pessoa e ela também vai gostar de mim. Não funciona assim. E aí por isso que ele falou, e aí foi aí que desandou tudo. Né? E numa outra frase, relacionamentos que não cabem, braços que não acolhem, lugares que não somam, a gente tem que fugir. Em que sentido, né? Se não houver reciprocidade, fuja, né? Que o autor nos comenta. A gente tem que pensar sobre essa situação e entender o quê? O que vem do outro é do outro e o que vem de você é de você. O que vem de você tem que depender exclusivamente de você. Seja intenso, seja amor, não é porque alguém não valorizou, não é porque alguém não enxergou que você deixa de ser aquilo, que você não é aquilo. Quem vai definir o que você é, a sua intensidade, o seu tamanho é você mesmo. Entenda, a reciprocidade ela é natural. E aí vem aquela questão. Aceitar dói. Muitas das vezes nós focamos tanto na pessoa e a gente queria tanto que fosse aquela pessoa porque o encontro foi legal, os papos foram legais, mas a pessoa não te dá o mínimo. Ela não tá na mesma vibe. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E é importante a gente entender isso. Às vezes nós queremos forçar uma reciprocidade aonde não há. E muitas das vezes nós pensamos assim, eu fazendo isso, a reciprocidade virá. E não vem. Ela é natural, depende de você e do outro. E se o outro, ok, parta para a próxima. Como diria a Márcia Sensitiva, né? Adeus, meu chapa, próximo! E é isso. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da culpa, em que a gente vai focar muito numa ideia do seguinte, em culpar a si mesmo por decisão dos outros. A gente sabe que o que vem do outro é do outro, o que vem de nós é de nós. Mas, mesmo falando muito disso, quantas vezes nós não nos culpamos pelo que o outro fez? Pela decisão que ele tomou. Exemplo, o outro foi embora. Ele foi embora. Sem te avisar nada, sem te mandar uma mensagem, ou te ignora e não te manda nada. Você fala, é porque eu fui muito intenso, sabe? Porque eu falei que eu amava no primeiro encontro. Gente do céu, vocês têm ideia disso? A gente vive numa sociedade hoje que as pessoas vão assim, a gente não pode falar eu te amo no primeiro encontro. Tem que ser difícil. Tem que mostrar desinteresse. Gente do céu, que é isso? Que sociedade maluca é essa que a gente está vivendo? Que tipo de seres humanos nós estamos construindo? E a gente está pegando essas ideias e incorporando elas sem refletir que isso não é amor. Isso não é amor. Onde é que ficam os nossos sentimentos ali? Então, o que vamos aqui agora, nesse momento, debater? Não se culpe pelas decisões dos outros. E aí, nas falas do autor. Não perca o seu tempo tentando entender o motivo pelo qual o outro sumiu, não te respondeu ou fugiu. Você não merece se culpar pelas decisões do outro, muito menos ir atrás em busca de alguma explicação. Quem é o culpado? Ninguém. Não há culpa. A extinção da culpa é marca de progresso de liberdade. Quem para de querer achar culpado, tira um peso das costas, aconteceu. Aceite as coisas como elas são. Amor fati. Já diria o Nietzsche, né? Como assim amor fati? Ame o destino, ame a vida, como as coisas aconteceram e não como você gostaria que elas fossem.
Porque você vai ver que muitas das vezes a vida não vai seguir aquilo que você quer. Mas é aprender a amar os acontecimentos como eles foram. Porque tudo tem aprendizado, tudo tem um porquê. Lembrem-se, a superação da dor vem através do aprendizado. O que isso queria me mostrar? O que isso queria me ensinar? Será que talvez não era o relacionamento ideal para mim? Já pararam para pensar que muitas das vezes a vida nos conhece muito melhor do que nós mesmos? Pare e pense sobre isso. Tire um momento para essa reflexão. Então, às vezes a gente fica tentando procurar tantas explicações para tentar justificar algo que não tem justificativo. O outro foi. Tá tudo certo. Ah, o outro não me valoriza, o outro não me enxerga. Não se culpe. Não se culpe. Esse é o ponto. É falar sobre isso. Dialogar com isso. É aceitar. E seguir. E ele fala: aprender a admirar a vida e a encarar a verdade dos finais. Nossa, João, isso é meio mórbido, né? Nossa, falar dos finais, falar que as pessoas vão morrer, falar que o meu relacionamento vai acabar. Como que eu vou entrar no relacionamento pensando se ele vai acabar? Ah, eu tenho que entrar no relacionamento pensando nisso? Nas palavras do autor. Não é que a gente tenha que se acostumar com o fim, mas é que a gente precisa reconhecer que ele existe. Ou seja, deixar de falar do fim, deixar de falar da morte, fingir que eles não existem, não vão fazer com que eles deixem de existir. Eles estão ali. Isso traz mais serenidade, isso traz mais calma, isso traz mais tranquilidade. Sabe por quê? Porque se você evitar a morte e a morte vem, você fica desesperado. Você fica louco. Porque você não considerou essa possibilidade. E tem uma frase que eu gosto muito que é: abrace as pessoas sabendo que elas são seres mortais. Como assim? Abrace sabendo que talvez aquele possa ser o seu último abraço. Você entende que pensar sobre isso traz uma valorização daquele momento muito maior? Porque se você não para pensar na brevidade da vida, se você não aceita que finais acontecem, você acaba passando por eles despercebidos. E aí é muito clássico, né? A gente ouve falar assim: ah, se nós soubéssemos que hoje seria o último dia que eu brinquei, que hoje foi o último dia que eu vi aquela pessoa, que foi o nosso último olhar, a nossa última música. Entendem? Se a gente não aceitar essa ideia e não pensar sobre isso, a gente acaba vivendo os momentos de uma maneira muito superficial. Então, entendam, hoje pode ser o último vídeo. Pode ser o meu último dia aqui. Nossa, que mórbido falar isso. Não é acostumar com o fim, mas é entender que eles podem acontecer e isso dá mais tranquilidade e faz com que você valorize mais o seu presente. Então, quando a gente fala sobre essa ideia da culpa, vamos parar com essa ideia. De novo, e se, ao invés de parar, de procurarmos ali culpados, buscarmos lições? O que isso quis me ensinar? O que me faltava? O que eu precisava aprender? E entender que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É sobre isso. E vai ficar tudo bem. E aí vem um ponto. Ok, não devo me culpar pelos outros. Devo, então, pensar sobre essa ideia de reciprocidade e tudo, mas algumas coisas acontecem que faz com que eu fique fechado pro amor. Agora nós vamos falar sobre isso. Não se feche pro amor. Não vamos fazer isso. Ah, eu tô meio cansado de me apaixonar, sabe? Eu tô meio cansado de me relacionar com as pessoas, porque sempre é a mesma coisa, sempre é aquilo, as pessoas são assim. Vocês já observaram o quanto que isso é ruim? E a gente tem falado isso de uma maneira assim, ó, exacerbada. Quer ver? Nossa, a humanidade está perdida. O ser humano não tem jeito. Nossa, todas as pessoas são péssimas. Ah, é? Olha, fazendo uma reflexão aqui da minha vida, a cada 10 pessoas que eu conheci, 9,5 eram pessoas boas. Ou pessoas que estavam tentando ser boas. Uma foi ali, que, enfim, foi. Entenda o que eu tô querendo dizer? A gente tem que tomar cuidado com essas situações. Não é porque uma pessoa nos machucou que todas as outras vão nos machucar. A gente tem que acreditar na vida, acreditar nas princesas, nos príncipes, nos contos de fada e trazer a realidade. E ser o que nós queremos ver no mundo. Nas palavras do autor ele fala: quando pensar em desacreditar no amor, entenda que não é porque alguém te machucou que todo o resto do mundo vai te machucar também.
cirúrgico. Arrisque-se, tente outra vez. Permita-se conhecer outras pessoas que podem não ser o amor da sua vida, mas talvez consigam transformar o teu mundo para melhor. Cara, já viram aquela ideia que, tipo assim, a gente não consegue transformar o mundo, mas nós conseguimos transformar a maneira como os outros veem o mundo? E com isso, essas pessoas, ao mudarem a sua visão de mundo, transformam o mundo? Cara, isso é perfeito. E a gente tem que fluir com a vida. Isso aqui traz muita fluidez. A gente tem que... Tem uma frase que eu gosto muito do Guimarães Rosa que diz assim: o que a vida quer da gente é coragem. Se você tem vontade de se relacionar, se você tem vontade de sair, fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, vá, arrisque-se, conheça novas pessoas. Ah, mas eu vou me machucar muito. Ai, se você não fizer, é aí que você não vai descobrir mesmo. Você já parou pra pensar quantas pessoas legais você conheceu porque você se permitiu conhecer elas? Que você tava lá distraído e puf, apareceu na sua vida? A vida acredita mais em você do que você em si mesmo. Eu tava esses dias pensando sobre isso. Eu falei assim, gente, quanta gente legal a vida já me apresentou, né? Nossa! A vida confia mais em mim do que eu confio em mim mesma. Então, a gente não pode se fechar pro amor. A gente não pode desacreditar porque uma vez não deu certo. E entender que tudo acontece pro melhor. Se aquela porta se fechou, é porque não era o melhor caminho. E entender que aquilo que eu espero que seja o melhor, talvez não seja. E a vida conhece a gente bem mais do que nós mesmos. Cabe essa reflexão. E aí vem um ponto. Nossa, João Vitor, eu sou emocionado demais, eu sou muito intenso. E às vezes eu penso demais com o coração. E esqueço de pensar com a cabeça. E aí eu me entrego demais, e aí quando eu me vejo eu me lasco. Então, cabe um momento para nós aqui falarmos do equilíbrio entre razão e emoção. Nas palavras do autor, ele diz: tantas vezes pensei em fugir só em perceber que existe a possibilidade de o outro partir. Nossa, olha isso. Quantas vezes eu pensei em fugir porque existia a possibilidade do outro fugir. Gente, o outro pode ou não fugir, ir embora, aquela relação acabar, enfim, isso pode acontecer. Você não tem controle sobre o outro. E aí você vai viver pensando nesse medo. Ah não, se o outro fugir, então eu vou fugir antes. Que? Seu sentimento fica onde? A sua história fica onde? A sua honra fica onde? A sua lealdade aos seus sentimentos, ao que você sente, fica onde? Já viram quantas vezes a gente não é leal com os nossos sentimentos porque a gente pensa assim, não, mas se o outro fizer isso, se acontecer aquilo, não. E a gente acaba no fim não fazendo nada, não sentindo, não amando, enfim. A gente tem que tomar um cuidado, porque o excesso de racionalização, que a gente fica ali pensando demais, menos emoção e muita razão. E ficar pensando, a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas das vezes a gente fica procurando uma justificativa para justificar o nosso comodismo, para justificar o fato de a gente querer ficar onde a gente está, e é isso. Quer ver um exemplo? Seu relacionamento é horrível. Não te acrescenta, não é algo construtivo, não é algo recíproco, mas você fica ali racionalizando aquilo ali para tentar achar qualquer mínimo de indício que te justifique o cômodo. É muito mais confortável ficar ali. É difícil sair de lugares que nos apertam. É difícil falar não. É difícil falar quando algo nos incomoda. Então a gente tem que tomar também um cuidado com essa ideia do excesso da racionalização. Eu acredito muito na ideia da mente, do raciocínio, da inteligência. Mas nas falas do autor, olha que interessante. Siga o seu coração, a sua essência, a sua alma, né? Se houver respeito, fidelidade, confiança, amor. Nossa, isso aqui pra mim... Então, o equilíbrio entre a razão e a emoção. Pare e pense. Tem amor? No sentido real da palavra, amar, evoluir, fazer o bem, fidelidade, cumplicidade, respeito. Tem? Siga. Vai ter muito medo, vai ter muita incerteza. Ai, mas e se acontecer aquilo? Vai. Porque, de novo, quando você começa, mas e se acontecer aquilo, você está procurando alguma resposta para justificar sua permanência naquela situação, no seu comodismo. Então, cuidado com isso. Mas, então quanto que eu vou usar meus pensamentos, né? Vou usar minha emoção. Quando eu não tiver reciprocidade, quando eu não tiver carinho, quando eu não tiver evolução, quando eu não tiver amor. De novo, não fique com as pessoas pelo sentimento que você tem somente por elas, mas pelo que elas entregam pra você.
Cabe essa reflexão. Se valorize, mulher. E aí, nesse momento de valorizar a si mesmo, que a gente entra no assunto de autocuidado. Cara, autocuidado é uma coisa muito importante, de valorizar a si mesmo, de ter esse momento para si, essa introspecção, essa análise, essa profundidade dentro de si mesmo. Dizem que a maior necessidade do ser humano é conhecer a si mesmo. Nas palavras do autor, ele diz assim: lembre-se de que você possui uma vida além das suas relações. Lembre-se de que você possui uma vida além das relações. Que tal parar de insistir em ser o amor da vida de alguém e, primeiramente, você mesmo ser o amor da sua vida? Finais doem, mas recomeços curam. É que a gente está aqui comentando. Recomeça a sua vida. Comece de novo. Ah, não deu certo? Recomece. Tem esperança. A vida, todo momento, está a nos dizer isso todos os dias. Ah, não, João, como assim? A noite vem, mas o sol está ali de novo, logo, logo. Recomeços. Recomeços curam. A esperança, a oportunidade. Entenda, a vida é dual. A vida é dual. Mas é sempre possível recomeçar. De uma maneira diferente, com mais amor, com mais intensidade. E ele fala: apreciar a grandeza da nossa própria companhia e saber que também podemos proporcionar a nós mesmos momentos maravilhosos. Falo por mim, quantas vezes eu pensava, nossa, eu tenho que estar rodeado de pessoas para ter momentos maravilhosos. E não, você pode estar consigo mesmo e proporcionar a você momentos maravilhosos. Escutar a música que você gosta, fazer a comida que você gosta, assistir o filme que você gosta. Ah, mas você já assistiu esse filme 50 vezes. Vou assistir agora 51 vezes. É sobre isso, sabe? De ter esse momento com você, de se abraçar e falar: eu me amo, cara, eu me amo, a gente já passou por muita coisa, mas aprendeu também, então, vida, ó, tá valendo a pena, tô gostando. E aí ele fala: é muito mais fácil amar alguém do que amar a si mesmo. E como eu concordo com isso, sabe por quê? Porque o alguém você conhece partes, você conhece recortes, você conhece muita coisa sobre si mesmo. Você conhece seus defeitos, você conhece suas qualidades, você conhece os seus medos, as suas incertezas. E lidar com essa complexidade, né, é difícil. E muitas das vezes a gente opta por transferir esse amor que nós tanto temos dentro de nós para o outro. E esquecemos de primeiro fazermos conosco. Uma coisa que eu acredito muito é: a pessoa só vai conseguir amar alguém e de novo, não pense somente no relacionamento afetivo, mas de pai com filho, de amigos, enfim. Só vai conseguir ser um bom pai, ser um bom amigo, ser um bom esposo, enfim, a partir do momento que ele se ama, que ele se cuida de si, que ele sabe do valor que o seu espaço tem. Porque a partir do momento que ele tem consciência do valor do seu espaço, ele então respeita o espaço do outro. Ele se importa com o sentimento do outro. Então isso é muito interessante. O autocuidado requer muito essa análise. E aí vem aquela questão: ser intenso é um problema? A nossa intensidade é um problema? O ponto aqui principal é onde nós utilizamos essa intensidade. Lembre-se, a vida é dual, ela tem os polos. Se nós colocamos a nossa intensidade nesses polos, isso pode ser um problema. Porque várias tradições já nos recomendam o caminho do meio. Mas eu sou intenso, eu sinto muito, eu tenho muito aqui, eu tenho muita coisa. Então, meio, mas aprofunde, crie raízes, estabeleça esses laços, tenha essa expansão ali. Nas palavras do autor, olha o que ele coloca: não fuja das relações pelo medo de se machucar. Não há problema algum em se demonstrar demais, sabe? Você sabe bem que demonstrar pouco, só por medo do que o outro possa fazer com toda a sua entrega, não muda nada. Isso aqui é muito interessante. O fato de você demonstrar pouco, falar: não, eu vou ficar aqui mais tranquilo e tudo mais. Se o outro não te quer, se não é para ser, não adianta. Não adianta você demonstrar pouco, demonstrar mais. E quando a sua ficha cai sobre isso, cara, a sua vida muda. Muda muito. De novo, você sabe bem que demonstrar pouco, só por medo do que o outro possa fazer com essa entrega, não vai mudar nada. Não vai mudar o que você sente, já começa por aí. E não vai mudar o fato se o outro vai querer ou não. A pessoa pode, talvez, não estar preparada para lidar com a sua imensidão e ela vai fugir. Tá tudo certo. É sobre isso. E tá tudo bem. E ele continua:
Fingir desinteresse para não sentir vulnerabilidade do envolvimento não muda nada. Gente, nós vivemos hoje uma sociedade em que eu não sei aonde. Vamos tirar isso. Taque isso no lixo, de que desinteresse é interesse. Que? Não, pelo amor de Deus. Quem está ensinando isso? Caça isso. Isso aí não. Gente, da onde? Ah, essa manipulação, esse jogo. Sentimento fica onde? O amor fica onde? Que sentimento verdadeiro, sublime vai ser criado em interesse? Isso é muito baixo, isso é muito superficial, isso é muito raso, isso é muito corpóreo. Então, não acredito nisso, que o interesse seja desinteresse. Não. Interesse é interesse. Quem gosta vai atrás. E quem acha que isso daí que o desinteresse possa ser um caminho, é porque está iludido. É porque pensa somente em si. É egoísta. E a gente tem que mudar isso. Então, fingir desinteresse para não sentir vulnerabilidade no envolvimento não muda nada. E não muda mesmo. Você sentir desinteresse, você não vai mudar seus sentimentos. E vai fazer talvez com que a outra pessoa olhe para você e fale assim, ixi, problema, e fuja. Eu particularmente não gosto de me relacionar com pessoas desse tipo, que não me respondem, que me ignoram, que vão me responder daqui a um mês. Tchau. Tchau. E aí o autor continua. Demonstre o que sente. Não se perca nesse mundo de relações superficiais. Não se transforme em alguém insensível. Não se feche. Traga ao mundo aquilo que você acredita. Se você acredita em amor, se você acredita em profundidade, se você acredita em relacionamentos verdadeiros, traga isso ao mundo. Seja aquilo que você quer ser. Não fique esperando. Não, seja você essa iniciativa. Não deixe que a sua iniciativa, aquilo que você entrega, dependa daquilo que os outros vão te entregar ou como que os outros vão reagir. Seja fiel aos seus sentimentos e aquilo que você acredita. E ele fala, sem ter medo de recomeçar. Não deu certo? Aprendeu? Tenta de novo, em outro lugar, em outro emprego, com uma outra pessoa, e assim por diante. E aí, é muito comum nós falarmos de intensidade e falarmos de ansiedade. Geralmente pessoas intensas são ansiosas. E o autor coloca uma frase aqui que me pegou de um jeito que eu achei sensacional, que é: ser ansioso é conviver com a pressa de ser feliz. Nossa, cara, que perfeição essa frase, realmente. É a ansiedade de querermos ser felizes a todo custo e não entender que tudo tem tempo. Que para o verão chegar, foi necessário 3 estações antes. É necessário plantio, é necessário ali adubação, podação, para depois ver tudo aquilo ali. E a gente vive numa sociedade do imediatismo. E vocês já viram que todo prazer imediatista gera um vazio muito grande depois? É aquela ideia da polarização, né? Então aquilo que você sacia muito rápido, logo você quer de novo e aquilo não te completa, aquilo não te preenche, aquilo não te traz estabilidade. Então quando a gente fala sobre essa ideia da ansiedade, nós temos que tomar muito cuidado. Geralmente quando nós pegamos a nossa intensidade e polarizamos ela, pode ser que a ansiedade, essa ideia de querer ser feliz a todo custo e a todo momento, nos cause bastante problema. E aí ele fala, a ansiedade me faz construir um castelo de paranoias, do qual eu sou o rei. Os meus soldados são os meus medos, e minha guerra é uma batalha comigo mesmo. Ou eu venço por mim, ou eu perco para mim. Olha que interessante isso, né? Bastante poético. Que, em outras palavras, quem é seu maior inimigo? Você mesmo. Seus medos e suas inseguranças. A luta nunca foi contra o outro, e sempre foi com você, com seus pensamentos, com as suas limitações, com aquilo que você acredita ser verdadeiro. É interessante a gente tirar esse momento e pensarmos sobre essas coisas, né? E é então que nesse momento que a gente fala sobre as pessoas intensas, que a gente falou sobre todos esses assuntos aqui, eu espero de coração que esse vídeo possa ter te ajudado da mesma forma que ele me ajudou, a nos abraçarmos com mais carinho, a enxergarmos a nossa intensidade com mais amor e aprendermos a ter a sabedoria de lidar com ela. Agora eu vi uma mensagem final para você, para nós, que foi compilada em que eu fui pegando várias frases e fui juntando ela desse livro. E eu convido você, se você ficou com interesse, lê esse livro. Tire esse momento para você, faça essa leitura, reflita sobre a sua intensidade. Seja você mesmo, seja aquilo que você quer ser, traga ao mundo essa intensidade. Nós estamos carentes de relacionamentos profundos, né?
E aí, então, é com essa mensagem final que a gente caminha, então, para a nossa finalização. Ó, é o seguinte, mensagem final para nós. Pare um pouco. Qual foi a última vez em que você se ouviu? Quando foi que você abraçou você sem sentir vergonha de quem você é? Quando agradeceu por quem você se tornou? Perceba que, ainda que você não saiba para onde está indo, só vá. Porque apenas estar consigo faz essa viagem valer a pena. Esteja com você. Converse com você. Tome doses generosas de si todos os dias. Esteja mais consigo mesmo. Converse mais sobre seus medos. Ouça mais. Fique em silêncio. Aprenda a escutar o que vem de dentro. Aprenda a aceitar as imprevisões da vida. Às vezes, pessoas vão entrar na sua vida e sair inesperadamente, só para te ensinar algo, mesmo que num período tão curto de tempo. Saiba dizer não para tudo que te impede, desequilibra e machuca. Se ame mais, se culpe menos. É com essa mensagem que eu finalizo esse vídeo, com muito amor e com muito carinho, para todas as pessoas intensas. Que vocês tenham um tempo, então, de digeri-lo ao longo do mês. Voltem aí nas partes que vocês mais gostaram. Compartilhem com os amigos de vocês, na esperança de que esse vídeo possa ajudar outras pessoas também. E que juntos possamos, então, aí dar sequência. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e eu espero que você fique bem. Até mais, pessoal. Sigamos e vamos viver.